vê nas escrituras, o primeiro homem a entrar no paraíso com Jesus foi um ladrão, irmão. Então quem somos nós para julgar? Quem somos nós para falar alguma coisa, irmão? Se o próprio Senhor, Ele nos mostra. Se a gente está falando de arrependimento, por que não falar do apóstolo Paulo? Atos 9 primeiro vai dizer que Saulo ainda respirava ameaças de morte. Ou seja, Saulo ainda almejava matar os cristãos. Paulo, a Bíblia vai dizer que ele matava os cristãos, que ele entrava nas casas dos cristãos, arrastava para matar e prender aqueles homens de Deus. Então, ali o Senhor manda um profeta chamado Ananias, vai a uma rua direita em Damasco, e ali Paulo ele está orando. Depois que ele fica cego, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece para ele e ele fica cego, e ali Paulo ele está orando 3 dias, e a Bíblia vai dizer que Paulo estava sem comer nem beber nada. Ou seja, Paulo, a partir daquele momento que ele teve um encontro com Deus, irmãos, Paulo começou a se arrepender pelos seus pecados, e ali Deus manda o profeta Ananias. Mas o que Ananias vai falar? Ah, Senhor, eu já ouvi falar tantas coisas desse homem, né? Então Ananias ele quis retroceder, mas Deus vai falar uma coisa interessante. Jesus vai falar uma coisa interessante: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome entre os gentios. Ou seja, irmão, viemos aqui essa noite dizer que cada um de vocês que está ouvindo essa palavra dentro de casa, nas esquinas, no beco, na viela, Jesus veio essa noite dizer que você é um vaso escolhido, irmãos. Então, irmãos, a gente não veio aqui para estar exaltando o homem. Não adianta a gente estar falando testemunho se não tiver palavra, irmãos. Aqui a prioridade é a palavra do Senhor. Mas nós aqui somos testemunho vivo, meus irmãos, da vida do crime. Eu tenho 3 tiros de .40 no meu corpo, irmãos, na qual foi efetuado em várias fugas. Então, irmãos, eu creio que Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. Eu não enxergava isso, irmãos. Eu era um cara totalmente ignorante, mas foi preciso Deus colocar um câncer, irmão, um câncer na minha perna, para poder que eu ver que Ele era Deus. Ou seja, não queira vir pela dor, meu irmão. Pela dor não tem que querer passar, irmãos. É ruim, é cruel, irmãos. É uma dor que só a sua alma vai sentir. A Bíblia vai dizer que tem um leproso que quando Jesus vem descendo do monte, ele vai e pede para o Senhor para ser salvo, para ser curado. Assim éramos nós, irmãos, leprosos. Porque o leproso naquele tempo, ele tinha que raspar a cabeça e falar que ele era leproso. O leproso naquele tempo, irmãos, ele não podia estar em meio à sociedade. O leproso naquele tempo, ele não podia estar com a sua família. Ele tinha que estar isolado. Assim éramos nós, irmãos, quando estávamos no mundo. A gente tinha uma lepra na nossa alma. A gente não podia estar em meio à sociedade, irmãos, porque a sociedade nos discriminava. A gente não podia estar perto da nossa família, porque a gente tinha medo daquela lepra na qual nós vivia afetar a nossa família. A gente, irmãos, estava estampado na nossa testa: bandido, traficante. Então, irmãos, Jesus, Ele é a cura, irmão, da lepra da nossa alma. Jesus, Ele é a cura do que nós estamos sentindo, irmãos, essa dor na nossa alma, na qual o inimigo, ele vem fantasiando, ele vem dizendo: ah, é bom, ah, irmão Diogo, o pecado é bom, irmão, se não fosse bom, todo mundo era crente. Mas há um porém, irmãos: o pecado ele leva para o abismo, o pecado ele te leva para o inferno. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, irmãos. Isaías 55:6 vai dizer uma coisa interessante. O profeta Isaías vai dizer: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, convertei o homem dos seus maus caminhos, porque ele é rico em perdoar. Ou seja, irmãos, temos que buscar o Senhor enquanto é tempo. Mateus 24 vai falar do princípio das dores, irmãos. Vai dizer que haverá guerra, rumores de guerra, fome, peste. Haverá tudo isso, irmãos. Se abrirmos a nossa televisão, a gente vai ver em todos os cantos terremotos, morte, fome, desgraça, irmãos, nesse mundo. A Bíblia ela vai se cumprir, irmão. A Bíblia não mente. Então, irmãos, já estamos vivendo o princípio das dores, irmãos. Então, irmãos, que a gente venha despertar, meus irmãos. Que a gente venha ver que só Jesus, Ele é a salvação. Hoje eu posso dizer, irmãos,
que eu sou verdadeiramente livre, assim como a palavra vai dizer que se o Filho do Homem lhe libertar, verdadeiramente sereis livre. E hoje eu sou livre, irmãos, na qual eu só andava de carro armado, com 1, 2, 3 do meu lado. Hoje eu ando de bicicleta, irmãos, para todo canto, a qual nós tínhamos vários inimigos. Hoje a gente está aqui numa favela dessa sem medo de levar um tiro. Irmãos, isso é Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer, Provérbios 16, se o teu caminho for agradável aos olhos de Deus, Deus faz com que tu tenha paz até com teus inimigos. Ou seja, irmãos, se Deus está falando, o que vamos temer, meus irmãos? Salmo 118 vai dizer, Salmo 118, capítulo 17, vai dizer: não morrereis, vivereis e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Então, meus irmãos, o Senhor, Ele nos castiga, Ele permite com que nós apanhemos, com que a gente sofra. Para quê, irmão Diogo? Para a gente reconhecer que Ele é Deus, irmãos. Para a gente reconhecer que Ele é Deus. Enquanto a vida há esperança, meus irmãos. Enquanto a vida há uma chance do arrependimento. Mas depois da morte, irmãos, a Bíblia vai dizer em Hebreus que segue-se o juízo. Ou seja, não tem arrependimento, irmãos. Não tem jeito para a morte, como diz o nosso irmão Leandro. Mas enquanto há vida, há esperança, irmãos. A gente tem que buscar um Deus que é verdadeiro. Esse mundo, irmãos, ele nos ilude. O inimigo, ele dá com a mão, mas ele toma com as duas, irmãos. Muitas pessoas que estão tendo dinheiro, irmãos, estão aí sofrendo nos presídios, estão debaixo da terra, querendo a oportunidade que nós tivemos de hoje estar aqui falando do amor de Jesus Cristo, mas não pode, irmãos. E Deus, irmãos, para mim hoje estar aqui, colocou um câncer na minha perna, irmãos. E ali, irmãos, eu olhava para aquela pistola dentro da minha casa e eu pensava muitas das vezes em tirar minha vida, porque ali eu fiquei naquela depressão. Um rapaz novo, tinha dinheiro, tinha conhecimento no crime. Eu tinha, irmãos, vamos supor, uma hierarquia na facção. Então, irmãos, aquilo para mim, irmãos, tomou a minha consciência. Eu fiquei abalado, irmãos, eu fiquei depressivo, eu não conseguia me olhar no espelho, eu chorava 24 horas de dor, irmãos, era noites e noites sem dormir. Então, irmãos, naquele momento, irmãos, Deus usou uma mulher, irmãos, na qual eu achava que ela nem de mim não gostava, e ela foi até a minha casa e falou do amor que eu estou falando hoje para vocês, que é o amor de Jesus Cristo. E naquele momento, irmãos, eu liguei e mandei tirar aquela pistola de dentro da minha casa. E a partir daquele momento até hoje, eu estou tentando servir a Deus em espírito e em verdade, porque não é fácil, irmãos. O mundo, ele está aí atrativo, irmãos, mas a gente tem que perseverar, como diz a palavra. E ali, irmãos, eu fiquei com a perna totalmente inchada. Os médicos já desacreditaram, diziam que eu ia perder a perna, irmãos. Mas só que Deus, irmãos, Ele é Deus, irmão. Deus vai dizer que se tu entregar o teu caminho a Deus, Ele vai se responsabilizar. O resto é Ele que faz, irmãos. Ou seja, quando eu fui me operar na Uniclínica, irmãos, quando o médico abriu minha perna, já não havia mais câncer, já não havia mais tumor. Por que, irmão Diogo? Porque a partir daquele momento que eu aceitei a Cristo, irmãos, eu fui curado. Mas era necessário eu passar aquele resto daquela dor, irmão. Para quê, irmão Diogo? Para quando eu olhasse para trás, eu visse tudo que Deus fez na minha vida e eu não desisti, irmãos. Mas, irmãos, é bom vir pela dor? Não, irmãos, mas quem tem promessa, irmão, tem que vir de um jeito ou do outro, ou é na ponta do anzol, ou é pelo amor, irmãos. E hoje eu vim falar desse amor que um dia foi pregado para mim, irmãos, porque a palavra do Senhor vai dizer, João 13:34, vai dizer, irmãos, que amai uns aos outros como eu vos amei, assim reconhecerás que sois meus discípulos. Ou seja, só somos discípulos de Jesus, irmão, se tivermos amor uns aos outros. O mundo, ele não está precisando de um presidente bom, não, irmãos. O mundo, ele não está precisando de uma pessoa que fale bonito, não, irmãos. O mundo, ele está precisando de amor, irmãos. Mas, Diogo, a Bíblia vai dizer que o amor de muitos se esfriarão. Sim, irmãos, já estão se esfriando. É pai matando filho, filho matando pai, é marido matando esposa. Se a gente parar para
ver, irmãos, tudo isso já está se cumprindo. Dentro das igrejas são poucos, irmãos, que estão aqui no beco da favela, numa viela, falando do amor de Deus para vocês, que estão dentro de casa, que estão nos quartos, que estão nas esquinas. É poucas pessoas, irmãos, ou seja, tanto na igreja, irmãos, como no mundo, o amor já tem se esfriado, porque muitos estão dentro da igreja, irmãos, com nome de vivo, mas estão mortos, irmão, porque não faz mais a obra do Senhor. Isso é louvável, irmãos, ter um culto desse no meio da rua. Por quê? Porque muitos que não têm a oportunidade de ir até a casa do Senhor estão ouvindo o Evangelho. Então, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda se eu tivesse a fé que movesse montanha, ainda se eu tivesse todos os dons espirituais, resumindo, sem amor eu nada serei. Ou seja, irmãos, a gente veio mostrar um pouco desse amor, do amor de Cristo, irmãos, na qual me libertou, me tirou do mundo do crime, irmãos, na qual nós tínhamos todo tipo de arma, irmão, fuzil, pistola, e hoje nós estamos aqui com arma de 66 calibre, mas que a palavra ela não volta vazia. Então, irmãos, a palavra ela está sendo semeada. Muitos semeiam, outros vão regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Eita Deus! Ninguém veio aqui convencer vocês de aceitar Cristo, não, irmãos. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer, não somos nós viemos aqui como mensageiros do Senhor. A gente veio aqui falar do Evangelho, na qual hoje, irmãos, muitos estão aí, irmãos, despercebidos, mas ainda há servos do Senhor em esquina, em beco, na viela, na aldeota, onde for, irmãos, falando do amor de Deus. Por quê, irmão Diogo? Porque naquele grande dia, irmãos, quando Jesus voltar e você dizer, irmão, eu não sabia. Ah, você sabia. Eu mandei meu servo ir lá falar do amor de Deus a você. Eu mandei meu servo ir lá, tá gritando no meio da rua, e vocês muitas das vezes chamando ele de doido. Mas ele estava lá, falando do Evangelho. Ele estava lá, falando do amor de Cristo. Ele estava lá, falando e fazendo menção do meu nome. Ou seja, irmãos, vamos seguir a Cristo, irmãos, enquanto é tempo. E vamos seguir a Cristo, irmãos, enquanto o Senhor ainda está à porta. Ele vai dizer que ainda está à porta e bate, irmãos. Aquele que abrir, ele entrará e ceará com ele. Ou seja, não importa, irmãos, qual a tua situação. Se tu deu o primeiro passo para Jesus, irmão, o resto é com ele. Amém, meus irmãos? Então aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.